ao nome martelo batido, nós vamos começar por um assunto, um tema que o martelo realmente foi batido e agora não tem mais que o martelo batido, o prego batido e a ponta virada, que é a questão do vice do candidato Orleans Brandão, aí, que motivo de muita especulação ao longo de todo esse mês de junho, aí, mas que finalmente fez opção pelo ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Paulo, foi uma boa opção? Eu acho que sim, eu acho que foi acertada. Trata-se de uma pessoa, de uma liderança importante da cidade. Foi um prefeito exitoso, saiu pela porta da frente. A avaliação popular foi muito positiva do Edivaldo. Eu acho que foi um acerto. Eu acho que o Edivaldo vai somar com a candidatura do Orleans, exatamente onde a candidatura precisa se fortalecer, que é em São Luís. Eu já vejo nas mídias do Edivaldo Holanda fazendo um contraponto, fazendo uma avaliação entre a gestão, dos problemas que ele encontrou, dos problemas que ele se dedicou a resolver e da atual situação que vive São Luís. Então, eu acho que esse debate vai ser um debate central. A questão de São Luís vai ser um debate central e traz um ator importante que viveu um momento em São Luís, em que saiu muito bem da prefeitura da cidade. Eu acho que ele ajuda muito a candidatura do Orleans. Olha, mas é bom a gente lembrar que Edivaldo passou momentos de muita dificuldade na gestão dele, principalmente no primeiro mandato. O segundo mandato ele conseguiu equilibrar já no final com a questão com os empréstimos que foram feitos, o município conseguiu, mas havia muitas críticas, muita crítica mesmo à gestão do prefeito Edivaldo. E realmente você acha que essa eleição pode ser municipalizada? Porque Edivaldo Holanda foi candidato a governador e teve uma votação irrisória, vamos dizer assim, ridícula aqui para governador do estado. E você acha que nesse momento ele tem condição de reverter? Porque tem outra coisa. Uma coisa é votar em você, outra coisa é votar em que você pede para ser votado, ainda mais no eleitorado como São Luís, é um eleitorado esclarecido, é um eleitorado que conhece, aqui você faz como eu costumo dizer, você faz uma eleição em São Luís, você faz uma eleição um comício no Corodinho e vai para casa dormir. É diferente de uma eleição no Estado. A contribuição de Valdo seria única e exclusivamente dentro de São Luís? Você acha isso muito pouco, não? Não, mas eu acho que a escolha foi em função dessa fragilidade em São Luís. Eu acho que pesquisas, isso foi fundamental para que essa escolha ocorresse em relação a São Luís, por conta, por conta exatamente do que tu estás dizendo, né? Da atual gestão é uma gestão muito bem avaliada, e trazer um outro gestor que também passou por São Luís, eu concordo contigo, enfrentou graves problemas, sobretudo no primeiro mandato, mas eu acho que conseguiu sair muito bem da prefeitura. Quanto à questão da disputa estadual em que ele participou, eu acho que era outra conjuntura, né? Eu acho que hoje o Edivaldo ajuda muito aqui em São Luís. Minha avaliação, ele vem para contribuir muito aqui em São Luís, não só na questão da gestão, mas tem que lembrar do perfil do Edivaldo também. O Edivaldo é evangélico, o Edivaldo ele tem um respeito muito grande entre os evangélicos, e eu acho que é um outro segmento que ele pode contribuir muito com a candidatura do Orleans. Realmente, Edivaldo é um nome leve, né? Eu particularmente conheço ele, tenho uma boa impressão dele, é um gestor, um cidadão honesto, uma pessoa realmente que inspira uma certa confiança. E eu acho que também pode contribuir. Agora, eu só levanto essas questões de que nós vamos municipalizar essa questão estadual, não pode ser centralizada dentro de São Luís. Até porque, como eu volto a dizer, São Luís tem um eleitorado esclarecido, um eleitorado que forma bastante opinião, principalmente com a região da Baixada Maranhense, que aqui interage muito com a capital, é a região que mais interage com São Luís é a Baixada. E então, você sabe, o reflexo da gestão dentro de São Luís acaba tendo uma certa ressonância aqui nessa região que convive mais aqui em São Luís. E eu acho que tudo bem para Orleans, não, se a intenção era realmente fazer frente à Abraide aqui em São Luís, Edivaldo, sem dúvida nenhuma, era o nome mais, vamos Acho dizer que foi assim, mais... estratégico realmente essa escolha, né? Se deu
em função de pesquisas, né? De que precisa avançar aqui em São Luís, precisa diminuir essa diferença em São Luís. Portanto, escolheu-se um nome aqui, da cidade, um nome respeitado, como tu disseste, eu concordo. Realmente o Edivaldo tem essa imagem, né? Tem um recall, Tem um né? recall, né? Tem um recall. E ele vai debater a cidade. Ele já está fazendo isso. E quem vai dizer isso é o eleitor, né? Quem vai ao final e ao cabo, quem é o eleitor que fará essa avaliação, Mas, né? Paulo, o que vai estar em jogo ainda é a questão de São Luís, a questão do Estado. Tudo bem, ele pode contribuir aqui dentro de São Luís, só veja aqui dentro de São Luís, porque Edivaldo, a campanha dele de deputado, até onde eu sei, ia ser feita exclusivamente dentro de São Luís, até por conta da falta de convivência dele com liderança do interior do Maranhão. E nós vimos isso durante a própria eleição que ele se candidatou a governador, que ele praticamente passou em branco no resto do Estado. Eu concordo contigo, ele se dedicará a São Luís. Eu já li sobre isso e ele coordenará a campanha em São Luís. Me parece que é essa mesmo, será a mesma tarefa principal dele. Mas como eu te disse, eu acho que ele também soma em função de um segmento que ele representa, que ele tem inserção, que ele tem respeito. Eu acho, Jorge, na minha avaliação, que ele soma muito, o Edivaldo. Por tudo isso que a gente, claro, tem as fragilidades, tem os problemas que ele enfrentou lá, que isso vai ser cobrado pela cidade. Na hora que ele quiser fazer o debate entre uma gestão e outra, quem vai avaliar é o eleitor ludovicense. E também isso reverbera, é verdade, nesse raio E outra coisa, Paulo, parece que ele também metropolitano. sabe utilizar muito bem aí os canais de internet, as redes sociais aí, e abriu exatamente para esse debate, trazer essa questão do debate sobre São Luís para um segmento que hoje é um grande formador de opinião, que são as mídias, que são as plataformas aí de internet. Verdade. E realmente vamos ter um debate sobre a cidade, né? Vamos ter um debate. Isso é importante, né? É muito importante, né? Mas, Paulo, tem outra coisa que também bateram o martelo aí, que é a questão do Senado, né? A questão do Então, Roberto Rocha, que o realmente. Roberto, que ensaiou, né, uma candidatura ao governo, né? Não que ele tenha declarado que seria, mas que poderia ser, e agora já confirmado que ele será candidato ao Senado, de fato, né? E o Novo não vai ter candidato a governador? Como é que fica essa questão aí? Já que o Laésio, que era o candidato também, se lançou candidato ao Senado, vão ter dois candidatos ao Senado, sendo candidato a governador, como é que você está? Como é que vai ficar essa questão? Pois é, pelo visto, Jorge, pode acontecer o que está acontecendo com a Federação União Progressista. É. Eles não terão candidato a governador e o Fufuca já declarou apoio ao Braide e União Brasil ao Orleans. Então, eu acredito que lá, talvez eles não indiquem candidato ao governo, mas terão dois candidatos, pelo visto, ao Senado, né? O Roberto Rocha e o Laésio, né? Que já está em campanha, né? E, portanto, me parece que isso também tá definido, né? Está definido nesse cenário. Essas duas candidaturas estão postas, a não ser que o partido decida diferente, né? Agora, Paulo, diante de tanta candidatura, nunca vi uma eleição para o Senado com tanto candidato quanto essa que nós estamos presenciando, essa campanha, pré-campanha que nós estamos presenciando aí. Você acha que esse excesso de candidato vai acabar sobrando para a direita, a esquerda elege um, a direita elege outro, há ambiente, há campo para isso, já que, para mim, na minha avaliação, o candidato que tiver 30% dos votos aí está com o pé dentro do Senado. No Senado não, no céu. Diz que é o único sem local. Precisar morrer, né? Pois é, diz que é o único Dizem local que o Senado é o único chegar lá chega sem chegar no precisar estar do paraíso caixão, sem né? chegar. Sem precisar do caixão. O que a gente vê aí? Os favoritos aí. Seria a Rosiana, que essa daí eu acho, particularmente, eu acho que não vai ser candidata. Parece-me que esfriou, né, Jorge, a candidatura da Esfriou a Rosiana, né? candidatura aí, ela realmente parece que não tem mais pique para isso, não tem mais vontade de ser, já foi tudo. Ela estava bem posicionada, né? Pesquisas mostram isso, né? Mostrou Mas isso, me parece que ela agora mesma. arrefeceu essa A candidatura. de entrevista que ela deu para o Metrópole ali, realmente era deu uma demonstração de que ela não tinha, o que não tem mais interesse em disputar a eleição para o Senado, acho que está querendo cuidar mesmo da saúde dela. Eu acho que ela realmente esfriou
essa pré-candidatura de Rosiana. Também acho. Agora, nós temos aí dois senadores de mandato, né? De exercício do mandato, que é o Everton Rocha do PDT, que é candidato na chapa do Orleans, e temos a senadora Elisiane Gama aí, já numa outra situação aí, Verdade, que já numa são. chapa do PT, né, com Felipe Camarão, que diga-se de passagem, Paulo, eu não sei se você prestou atenção, mas parece que a campanha de Felipe Camarão está embicando. Parece que as pessoas que mais incentivaram ele, parece que esfriaram, né, e estão deixando ele só. Os próprios aliados, né, Não, eu Jorge? me refiro aos Os aliados dele. próprios aliados demonstram isso, né? As lideranças que eles exercem sobre algumas lideranças municipais, e essas lideranças municipais já estão no palanque do Braide. Portanto, esvazia a candidatura do Me Felipe. surpreendeu outro dia, essa semana passada aí, essa semana, uma foto que eu vi aí num desses blogs aí daqui, vários que tem aí, um ato de Braille de Santa Inês com Lula, com Carlos Lula, que aí, Carlos Lula era um dos principais incentivadores da pré-candidatura Do Felipe. Do Felipe Camarão. E de repente você fica até em dúvida, ué, o que está acontecendo aí? Por isso há rumores ainda de que pode haver uma aliança entre o PT e a candidatura do PSB, né? Olha, eu acho que são rumores, mas eu particularmente eu tenho dificuldade em acreditar que a essa altura da pré-campanha ainda há ambiente, existe ambiente para isso. Por que que tem que fazer? Vão tirar o Felipe Camarão? Porque na E a chapa, Elisiane, Elisiane, como é como é que que fica fica? nisso, né? Como é que fica? Como é que fica? A Elisiane já tem a declaração do Lula, ela está no PT, Não, né? e por falar em Senado, eu vi uma entrevista ontem do vice-governador, do candidato a governador Orleans, dizendo que essa semana agora, essa semana que vem agora, que está chegando aí, que vai ser anunciado o segundo nome. E já tem o primeiro é o Everton Rocha, um acordo feito lá atrás, né, que inclusive eles têm mantido esse compromisso com ele, mas tem outra vaga, são duas vagas, né? São duas vagas. São E agora, recente, há 2 dias atrás, o Everton teve no Planalto num evento com o Brandão e de lá eles conversaram com o Lula, né? O Lula precisa ter um palanque consolidado no Maranhão. E eu acho que o caminho pode ainda ser, Jorge, de dele estar nos dois palanques. Eu Eu ainda acredito acredito que isso nisso, pode acontecer. eu acredito na duplicidade de palanque para Lula no Maranhão. Até porque Eu também. o governador não tem se beneficiado, o governo do Maranhão tem se beneficiado, e não é pouco, não, é muito desse governo do presidente Lula. Todas essas grandes obras que estão sendo feitas no Estado Há são uma sendo feitas parceria muito uma forte parceria do entre governo federal e federal, estadual. Isso não há recursos do como governo negar. federal aí jorrando para que faça essa duplicação, para que a ampliação da litorânea, essa metropolitana, avenida Há uma metropolitana. identidade muito forte entre o Lula e o Pois governo é, do e o Estado. próprio candidato do MDB, o próprio Orleans, já declarou que o candidato dele é Lula. Pois é. Então, Camarão não precisa dizer que Camarão é Lula, né? E Lula é Claro, Camarão. claro. Agora, eu conversei uma vez com um deputado, encontrei com ele por acaso, mas não vou, ele não me deu entrevista, por isso eu não vou revelar o nome. Encontrei ele numa frutaria, coincidência, e perguntei para ele se tá, como é essa candidatura de Camarão, está de pé mesmo? Esse Camarão está cumprindo uma missão. Não me disse qual missão era essa, mas é fácil entender qual é o tipo de missão. Por isso os rumores de que a qualquer momento isso pode redundar numa outra aliança e essa candidatura ter uma desistência. Mas não é o que a gente está vendo, né? Parece-me Mas que você não já há acha que. até Mas, uma Paulo, tu não acha que Camarão data de tem. convenção, enfim, o Camarão já fala em data de convenção, já fala. Ele refuta esses comentários, né? É, Que surgem, né? até porque existem também aí muitos rumores de que atrás do Camarão existe uma força muito suprema aí, querendo se sustentando, e que não. E que seria, na realidade, o grande sustentáculo da candidatura, dessa pré-candidatura de Camarão. E acho que talvez por isso não haja a menor possibilidade eu acho até que por isso não haja a menor possibilidade de recuo, porque seria matar o Camarão, cara. E eu acho que se ele tem aliado, de fato, não vão permitir isso.
Pois é, mas eu vejo aí a situação do Lula também, né? O Lula Mas Lula ficar tem, mas Lula tem, parou, mas Lula tem uma situação consolidada do Maranhão. Lula é o maior cabo eleitoral que o existe. maior eleitor do O Maranhão. maior eleitoral é Lula. Você vê que todo mundo quer se agarrar com Lula. Todos os candidatos ao Senado, todos os candidatos ao governador, todo mundo está querendo se agarrar com Lula. O que eu não acredito. Sobretudo no Nordeste do Brasil. Pois é, então eu acho que a questão é saber quem é Lula. Bom, Elisiane Gama diz que é Lula e Lula é Elisiane, ela é vice-líder do governo, do governo no Senado. O Everton, Inclusive, muito do desgaste da Elisiane, Jorge, a gente tem que aqui ser correto, é em função da agenda que ela assumiu do Lula, uma agenda muito mais progressista, e isso acabou causando algum desgaste à Elisiane, né? Mas ela tem sido assim fiel ao programa do governo Lula, ela tem defendido, ativamente das CPIs, enfim, e isso não, ela acaba cumpriu um papel causando importantíssimo do governo no verdade, Congresso, sem dúvida verdade. nenhuma. E eu acho que merece até um reconhecimento de fato, e há o reconhecimento do presidente em relação a Há esse reconhecimento. há o reconhecimento em relação a isso aí. E eu acho que ela realmente foi uma boa parlamentar, ela fez um grande mandato e merece, eu acho que merece o apoio do governo federal, todo apoio que puder dar para ela. Agora, se ela vai se reeleger, aí é uma outra questão, É uma depende. eleição difícil. Essa eleição do Muito Senado, difícil, muito quem difícil. disser que sabe o prognóstico ou está se enganando, quer enganar alguém. É uma eleição muito dura, muito difícil, diferente. O tema mesmo, Jorge, do Senado, que sempre foi periférico, sempre estava ligado à conjuntura do governador, ela hoje passa a ser central. Você ouve um debate amplo na sociedade sobre o Senado. Estão discutindo mais do Senado do que o próprio governo. Muitas das vezes, sim. Em alguns estados está acontecendo mais isso, até por conta da questão nacional, né? Afinal de contas, aí há uma campanha, inclusive, do presidente Lula, no sentido de que elejam senadores que defendam a posição dele, defendam a posição do governo, porque a direita está tentando se organizar para fazer a grande maioria no Senado para tentar fazer o impeachment de ministro do STF, e essa é uma questão muito Eu delicada. acho que é isso, essa judicialização da política. O Supremo com protagonismo e com uma força nunca vista antes na história do país, acaba trazendo para o Senado, por conta de que o Senado é esse controle, é esse mecanismo que pode conter essa força, então passa a ser central. Jorge, tu sabes a escalação da seleção brasileira? Olha, atualmente está difícil, mas eu sei que todos os ministros do STF, Tu sabe os 10, né? todos os 10 e o que vai entrar também, e o que vai entrar também. Na realidade, rapaz, o STF, que sempre foi chamado para resolver questões constitucionais, hoje está se metendo até em briga de vizinho. Em tudo mesmo. Realmente, tudo acaba no STF. Tem alguma coisa errada nisso aí. Mas tem que entender Agora, também que quem leva isso para o STF é a política. Não, né? mas é a Não política. Não chega lá. Tudo hoje é judicializado. Todas as questões políticas hoje são judicializadas. Que é uma coisa que eu acho equivocada. Eu acho equivocado também, Paulo, esse negócio de presidente estar indicando ministro do STF. Porque é uma coisa até tá natural. Pô, até meu amigo, eu vou te botar lá, tu acha que eu vai negar um pedido meu? E a vitalicidade, né? Tem isso, tem que. Mas tem gente entrando com 40 e poucos anos de idade aí para ficar até 75. Pois é, tinha que ter um prazo para mandato, né? 15 anos. Há muitos projetos lá no Congresso Nacional tratando desse tema, que eu acho que é um tema que tem que ser discutido. É isso que torna profundamente. essa eleição para o Senado mais interessante. Interessante justamente por isso. Tem que colocar pessoas lá que, de fato, que possam ter uma noção de país, cara. Não legislar olhando para o seu próprio umbigo. Mas esse Congresso é uma vergonha, esse Congresso que está aí. Esse Congresso Eu realmente acho que eu nunca vi um Congresso mais raríssimas desmoralizado. exceções. Não, tem exceções mais desmoralizados do que esse que está aí. São bandidos, rapaz. Mas pode ter certeza que você pode ver essas pesquisas que estão sendo feitas aí sobre a credibilidade desse Congresso. É lá embaixo, ninguém acredita. Os dois piores avaliados É o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, o Mota e o E o Alcolumbre. Alcolumbre. Realmente.
O Alcolumbre agora sentou em cima do projeto do 6 por 1 e, não permite que algo que é um direito do trabalhador que possa ser definido ali pelo Congresso Nacional. Simplesmente ele está em cima e chantageando o governo para que o projeto não seja aprovado agora e isso não surta os efeitos ainda para o ano eleitoral, Ou para o seja, todo processo mundo legislando eleitoral. em causa própria, né? Legislando em causa O própria. país é que se dane. O país é que se dane. Verdade. Está difícil desse jeito, Paulo. Tá difícil, não tá fácil, não. É uma quadra muito complicada que o Brasil vive. Mas eu acho que nós vamos superar. O país é muito rico, país de um povo muito trabalhador, muito honesto. Eu acho que a gente vai ainda superar todos esses Mas aqui problemas. Um otimista, Jorge, temos em dois relação ao candidatos de Brasil. direita, né? Aqui no Maranhão, no Senado, que é Roberto Rocha E o Laésio, e o né? Laércio Bonfim. Pois E é. agora, no outro campo, nós temos aí, mas não digo de esquerda, de centro-esquerda, eu acho que bota Elisiane Gama. Sim, sim. A De Elisiane sempre centro-esquerda. foi uma deputada, uma parlamentar progressista. É, Ela ela é começa progressista, ela é deputada progressista. estadual apoiando a candidatura do. Tu participaste da campanha, coordenaste a campanha, tu lembras do Jackson Lago? Pois é, a Elisiane é uma candidata de centro-esquerda, né? Agora tem um outro também candidato de centro-esquerda que considero que é o Everton Rocha, mas com uma diferença, você nunca ouviu falar que a Elisiane tivesse envolvida em alguma tramóia, em alguma coisa que maculasse sua imagem, ao contrário do senador que está aí, segundo a Polícia Federal, isso não sou eu que estou falando, segundo a Polícia Federal, está envolvido nessa questão do INSS aí, e realmente é uma coisa que tem, eu acho que queimado um pouco a imagem dele. E ambos candidatos do Lula, né? E Já ambos. declarado, né? Ambos candidatos do Lula. O Lula, a Elisiane fez a filiação em Salvador recentemente com o apoio do Lula e o Lula tem declarado isso a todos os A interlocutores. ficha abonada por Lula. A ficha abonada por Lula e o Everton também, candidato já declarado do Lula. O Lula já também já E tem um candidato de centro-direita, né? Que é o Fufuca, que também é candidato do Lula, que inclusive ministro do Lula, né? ministro do Lula fez uma autocrítica dizendo que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. E hoje, se é um eleitor declarado de Lula, vai fazer campanha para Lula, já disse isso publicamente, de formas que nós temos aí dois candidatos de centro-esquerda, um de centro-direita, dois candidatos de direita, tem mais o Saulo Arcanjo, se não me engano, o Saulo Arcanjo é candidato a governador, mas tem a Cariongo, né? Senado também é candidato. Senado, E que é tem de o centro-esquerda, Simplício, né? O e tem Simplício Simplício, também. que eu acho que é um cara de centro, né? O Simplício é de centro. Ou E seja, ele tem. O Simplício tem se declarado assim, né? Agora na pré-campanha, né? então quer dizer, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então, quer dizer, Exatamente. vai ser por falta de opção Vai e o não. eleitorado vai Vai deixar não. de votar. E eu sei que só espera que vote bem, vote consciente, vote naquele que realmente tenha propósito de defender o país, defender o nosso Estado, não vá defender seus interesses pessoais, interesse de grupo. É isso mesmo, Jorge. E que bom que essa resenha aqui hoje a gente é o início de tudo. Vamos ter muitas outras e também vamos ter convidados, né, Jorge, para participar do programa, né? Olha, um dos objetivos do programa é debater os assuntos que estão na ordem do dia aí, com profundidade, com pessoas qualificadas e que realmente tenham a contribuir com um bom debate, para até que a população, para que os nossos ouvintes tire isso, façam uma avaliação mais aprimorada daquilo que realmente está sendo debatido, daquilo que realmente interessa para o povo do Maranhão, para a sociedade como um todo. E nós teremos, como primeiro entrevistado, já começa bem o programa. Nós teremos o ex-governador José Reinaldo Tavares, atual secretário do governo Brandão, que irá tratar aqui conosco sobre os grandes projetos do Estado e, claro, trazer Zé Reinaldo e não falar sobre política, bom, não existe, né? E ele realmente tem muito a contribuir, afinal de contas foi deputado federal, ministro, governador, e atualmente é secretário de projetos especiais do governo aí, então
Até perguntar para ele o que é que faltou para o Maranhão se desenvolver, já que nós tivemos presidente da República e vamos dizer assim, e uma carrada de ministros no governo do Sarney, e ele, com certeza, eu acho que não Vai ser muito bom a vai ser entrevista muito aqui com boa a ele. entrevista com ele. Oportuna, né? É, Oportuna. oportuna, com certeza. Pois é, Paulo, então vamos só fazer um convite, né, para os nossos internautas Para que que eles estejam acompanhem. presentes, né? Conosco aqui, acompanhe o programa. É o primeiro, né? A gente está aqui apenas fazendo essas discussões aqui mais rasas, mas nós iremos aprofundá-las, né? Mais adiante, né? Fazer nossa análise sobre tudo que está acontecendo na política do Maranhão, né? E discutir também a questão socioeconômica do Estado, né? A questão do Sim, sim, desenvolvimento do sim. Estado é de fundamental importância, com certeza. Política vai ser o carro-chefe daqui, até porque nós estamos no período eleitoral, nós estamos agora estamos em fase de definição de nominata, de candidatos ao Senado, de vices. Então, com certeza, isso é o assunto da ordem do dia, mas nós vamos discutir a questão do desenvolvimento do Estado, com certeza, e com pessoas qualificadas e que tenham condição de contribuir para o bom debate. É isso aí. Muito obrigado aí. E até a próxima. E até a próxima.